Fala aí, quarentenados, nós estamos aqui nessa série de geoaulas online, né? Essa modalidade de educação à distância que acabamos, né, adotando aí devido a essa quarentena que estamos passando por causa da pandemia do coronavírus, né, o Covid-19. E eu estou fazendo aqui algumas aulas aí disponibilizadas para vocês no canal do YouTube. Eu sou o professor Edson, né? E vocês vão ter a oportunidade de, conjuntamente comigo aqui, aprender algumas coisas importantes nesse período de quarentena. Então, galerinha do sexto ano, essa é a nossa primeira aula. E nós vamos lembrar que estávamos começando ali a falar sobre cartografia. Né? Cartografia, que é a ciência e a arte de produção de representações espaciais, de mapas. Quase caiu aqui agora um cartaz que nós estávamos fazendo aí na época das aulas presenciais. Nós estamos falando de representações do espaço. O espaço é muito grande, o planeta é enorme, né? Temos aproximadamente 40 mil quilômetros de circunferência no planeta Terra, então fica muito difícil a gente poder ver tudo, estarmos em todos os lugares, e ainda que nós estivéssemos na Lua, não seria possível enxergar a Terra toda, porque a Terra é uma esfera, a Terra não é plana, lembra disso, hein? Então, como uma esfera, a gente não consegue, né, uma bola, enxergar os dois lados ao mesmo tempo, é impossível. Então, o ser humano lança a mão das chamadas representações espaciais, né, que lá no início, lá bem na pré-história, eram feitas a partir das pinturas nas cavernas. Inclusive fizemos ali uma aula maravilhosa, né, com aquelas chamadas pinturas rupestres. Tiveram a oportunidade de reproduzir aí, né, de simbolizar ali as pinturas feitas nas cavernas, que era uma forma de representação espacial, que ajudava, né, as pessoas ali a se orientarem, saber onde ficava a caça, onde ficava o perigo, onde ficava o território, né, o território de outros povos, de outras tribos, vamos dizer assim. E também isso aí lá por volta de quase 5 mil anos atrás, lá, né, os fenícios, eles inventaram uma tecnologia que é chamada de tabletes de argila. Os tablets, né, da antiguidade não tinham touch, não tinha Android, não tinha Wi-Fi, né, que pena, mas eram duráveis, não caía e quebrava a tela, não precisava de botar, né, ali uma película, porque eles duram, né. Inclusive o tablete de argila cozida mais antigo que foi encontrado até o momento, né, em forma de mapa, chamado mapa de Gassur, de cerca de 2.700 anos aí antes de Cristo, lá na região da Mesopotâmia, onde hoje atualmente é o Iraque, né? Naquela época era o caso o Império Babilônico, né? Os fenícios inclusive foram os que inventaram a escrita, chamada escrita cuneiforme. É uma escrita feita em forma de cones, né? Eles pegavam o barro, uma espécie de estilete, assim, alguma coisinha, eles iam fazendo aquelas formas meio quadradinhas, né, dali do alfabeto, né, fenício. E aí nós temos, depois de um pouquinho, né, o homem vai passar a desenhar, a escrever coisas, né, nos pergaminhos, em peles de animais. E aí os egípcios vão inventar o papiro, que é o precursor, né, o primeiro papel, né, feito ali, né, de vegetais, né, de fibras vegetais. E aí depois nós vamos passar a utilizar o papel, né, mais recentemente. E hoje já saímos do papel, estamos aí nas telas, né, estamos aí, né, em meio digital. Então essa cartografia ela foi evoluindo dessa maneira. Antes eram desenhos feitos por artistas que conseguiam observar e representar o espaço, né? Primeiros mapas, vamos dizer assim, né, da antiguidade, que eram feitos com um pouco mais de seriedade. Nós temos aí exemplo, né, dos mapas de Eratóstenes, né, que tentou de certa forma estabelecer ali os meridianos, né, os paralelos, né. E aí depois nós vamos ter na Idade Média uma fase em que os mapas eles expressavam muito a religiosidade dos povos, né, naquela época. E lembrando das cruzadas, dos filmes das cruzadas, eram filmes, né, que mostram que existia uma época que os países da Europa, né, após Israel ser dominada ali pelo Império Islâmico, pelo Império, né, árabe, e aí eles tentavam voltar lá para Israel para poder
tomar de volta a Terra Prometida, né? Então nós tivemos as chamadas cruzadas. Então o importante naquela época era saber para onde ficava Israel. E Israel ficava no leste, né? Que é chamado de Oriente. Então o topo do mapa nem sempre foi o norte. Hoje quando você pega o mapa, você vê o norte fica em cima. Não, não fica em cima. Né? Naquela época, o que ficava em cima dos mapas era o leste, porque era o Oriente, né? Vocês precisavam saber para onde ficava o Oriente, então as pessoas precisavam se orientar, vamos dizer assim, né? E por isso que Jerusalém, né, o norte, na verdade o Oriente ficava na parte de cima do mapa. E aí nós temos os mapas chamados TO, T em O, era uma forma de expressar ali o mundo conhecido, chamado Velho Mundo, Europa, Ásia e África, né, que eles conheciam, né, na forma de um T, que era ali formado pelo Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, né, o Rio Dom, e aí as terras que eram conhecidas ficavam numa espécie de círculo, lembrando que nessa época o conceito não era de terra plana, não era de terra esférica, né, um disco, vamos dizer assim, que era um O. Então era como se fosse um T dentro de um O, esses mapas medievais aí, né, europeus. Porém, os árabes que estavam ali resgatando, né, aquela ciência lá da Idade Antiga de Eratóstenes, esses árabes estavam avançando na cartografia e aí fizeram, né, muitos, né, desenvolveram chamadas cartas portulanas, que eram os mapas, né, as cartas náuticas, né, que ajudavam a navegação. Lembrando que para navegar naquela época os barcos eram movidos à vela. Então, como os barcos eram movidos à vela, eles precisavam saber a direção dos ventos. Então, nesses mapas, nessas cartas portulanas, nós temos ali a rosa dos ventos, né, especificando para que direção tinha os ventos naquele lugar onde ficavam os portos. O centro do mapa não era a terra, o centro do mapa era o mar, né, e ao redor do mapa ficavam os portos, as cidades, né, ali, né, do Golfo Pérsico, as cidades ali, né, do Mar Vermelho, na região ali do Oriente Médio, né, também Mediterrâneo, também um pouquinho, onde, né, hoje é Israel, é Palestina. E aí nós temos aí, a partir das grandes navegações, os europeus começaram a conhecer um pouco mais o planeta, né, aí os primeiros mapas do mundo que, né, consideravam ali a Terra como todos os continentes, inclusive a América, depois a Oceania, né, o Novo Mundo, né, enquanto a Europa, a África e a Ásia é o chamado Velho Mundo, a América é o Novo Mundo que foi descoberto depois tem o Novíssimo Mundo, que seria a Oceania, e por último a Antártida, né, que foi descoberta. E aí nós temos, né, os mapas, entre os mapas mais famosos aí, os mapas, né, da projeção, né, chamada de Mercator, um mapa do mundo completo. Lembrando que não existiam balões, né, que pudessem chegar na estratosfera, não existiam aviões, não existiam satélites, e mesmo assim eles conseguiram reproduzir de certa forma muito próximas à realidade todo o planeta, né, um acúmulo de informação desenvolvido durante séculos e séculos. E aí no século XX nós vamos ver, né, a invenção dos satélites, a invenção das máquinas fotográficas cada vez mais modernas, dos aviões, né, das naves espaciais. E aí agora nós temos uma cartografia muito mais tecnológica, uma cartografia que usa as imagens de satélite, nós chamamos de sensoriamento remoto, porque o sensor que tira a foto, né, está muito longe. Lembrando que você está sentadinho no seu sofá e com um controle remoto, controlando a televisão, na verdade você está controlando a televisão à distância. Então remoto significa a distância. O sensoriamento remoto nada mais é que são as fotos tiradas de grandes distâncias, no caso de satélites, ou também as fotografias aéreas tiradas de aviões. Essas fotografias são trabalhadas por programas de computador, né, muito importante, chamados de SIG, que é o Sistema de Informação Geográfica, programas específicos para trabalhar com mapeamento, com imagens de satélite. E aí nós temos os mapas mais próximos à realidade, né, com uma fidelidade maior. E o mapa não é feito mais, né, por um desenhista, por um artista que conseguia perceber o mundo e representá-lo, mas por um engenheiro, né, por um cientista exato, né, que estuda de 5 anos numa faculdade de engenharia para poder conseguir
fazer esses mapas tão importantes que nós temos hoje. E hoje em dia, né, mais especificamente, nós estamos aqui numa aula online, não há necessidade tão grande de termos os mapas impressos em papel. Nós temos também agora os mapas digitais, e um deles, né, está inclusive numa aula aqui do nosso canal, né, que é o Google Earth, né, e o Google Maps. São programinhas da internet, programinhas, né, do Google, que trabalha com mapas e imagens de satélite que a gente pode acessar do celular, do tablet moderno, né, ou do computador, e que nos permite poder, né, vasculhar o nosso planeta, permite analisar o nosso planeta, não importa onde nós estivermos, a gente consegue, né, ver como é que são os lugares, a gente consegue enxergar as paisagens, né, as estradas e entre outras infinitas possibilidades de nos orientarmos, mas agora lembrando que o norte está em cima, né, nessa perspectiva, e não nos nortearmos, podemos dizer assim. Bom, então essa evolução da cartografia se deu dessa maneira, né? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho, né, sobre quais são os elementos do mapa, o que é necessário para um desenho ser chamado de mapa, lembrando que ele é uma ferramenta técnica importante. Então é necessário algumas características, alguns elementos básicos para chamarmos de mapa. A gente vai ver nessa próxima aula. Um grande abraço a vocês, bem-vindos aí a essa nova modalidade de aulas, e espero poder estar com vocês aí de maneira presencial em breve, quando passarmos por essa pandemia. Grande abraço, fiquem com Deus.